Hoje, do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12, peço que os irmãos acompanhem a leitura, mesmo que a nossa versão não seja igual. O domínio sobre a língua é o título do texto de Tiago 3, de 1 a 12, e diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que nós possamos meditar nesse texto hoje à noite, e que ele não seja mais um, mas que seja aquele que hoje trará a nós um grande ensinamento, que na realidade ele não vai trazer só um, ele vai trazer vários. Língua é sobre ela que nós vamos falar hoje. Um órgão minúsculo em relação ao tamanho total do corpo, mas que pode ser letal em relação aos seus efeitos. Ela pode ser instrumento de bênção, mas também é uma arma afiada contra aqueles de quem nós não gostamos. Salomão, em Provérbios 6, 16 a 19, lista 6 pecados que Deus aborrece e um que a sua alma abomina. Desses 7 pecados, 3 estão ligados ao pecado da língua. A língua mentirosa, a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Como dominar a língua? Como dominar esse pequeno órgão? Nós vamos aprender hoje com os escritos de Tiago a domar a nossa língua, essa fera brava que nos pode colocar em situações delicadas, mas que deve ter o único objetivo de louvar ao Senhor sempre. Primeiro versículo traz um alerta prévio, antes de tratar com cada um de nós. O texto trata com aqueles que são ensinadores da palavra, com aqueles que são mestres. Ele diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. De fato, há hoje, e não vem de hoje, vem de um bom tempo, no mínimo 10 anos, uma certa colocação de muitas pessoas, de muitos líderes, dizendo: nós estamos vivenciando uma crise vocacional. Em parte eu concordo, em parte não concordo, e vou explicar por quê, e o que isso tem a ver exatamente com o que vamos tratar. Durante muito tempo, a gente almeja o ministério, não porque quer vestir um terno, subir a um púlpito e proferir algumas palavras. Durante muito tempo a gente almeja o ministério, não porque a gente quer
servir a Santa Ceia no último domingo ou no primeiro domingo de cada mês. Durante muito tempo a gente almeja o ministério, não simplesmente porque a gente quer dar estudos de escola dominical, mas porque a gente sabe a preciosidade e a sublimidade dessa palavra. E a gente sabe que aquele que fala dessa palavra, aquele que se enche dessa palavra, tem como vencer todos os obstáculos da sua vida. Aquele que lê essa palavra já tem muito ganho. Aquele que lê e medita nessa palavra, ele tem como não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar à roda dos escarnecedores, mas ter como seu prazer a meditação nesta lei, de dia e de noite, sabendo que esta meditação será totalmente necessária nos momentos em que ele estiver em tentação, nos momentos em que ele estiver em angústia, nos momentos em que ele não souber exatamente o que fazer. Nós precisamos da palavra do Senhor e talvez não sejamos mestres, mas nós temos dentro de nós algo a contar para os outros, quando lemos e meditamos a palavra de Deus. Mas quando se fala que há uma crise vocacional, eu entendo que há uma crise no sentido de o que é ser um mestre da palavra de Deus, o que é ser um ministro do Evangelho. Me lembro que com muita alegria, há exatamente 8 dias, nesse mesmo púlpito, nessa mesma igreja, eu pronunciava as seguintes palavras, como ministro do Evangelho. E eu estava fazendo o primeiro casamento do meu pastorado. Quando eu disse como ministro do Evangelho, isso eu vou falar durante muitas vezes, nos momentos de batismo, nos momentos de outros casamentos, nos momentos de consagração de crianças, eu entendo que Deus me deu o privilégio e a enorme responsabilidade de ser um mensageiro da sua palavra. Como mensageiro da palavra de Deus, eu não posso falar dela de qualquer forma, eu não posso me relacionar com ela de qualquer forma, eu não posso ter a minha vida para com os meus irmãos e para com os de fora de qualquer forma. Por isso que ele diz: meus irmãos, não tenham a vontade de ser mestres, muitos de vocês, porque para ser mestre, para ser ministro do Evangelho, para ser ensinador da palavra, tem que se ter uma vida coerente com as Escrituras. E isso não é a coisa mais fácil que você vai fazer na sua vida, manter-se incólume com relação às questões desse mundo, manter-se afastado do pecado, manter-se afastado das tentações, manter-se afastado das questões que podem deixar você em maus lençóis diante das pessoas. Mas é necessário. A crise vocacional acontece quando nós percebemos nas mesas, nas cadeiras do seminário, pessoas que dizem: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista, mas que ao mesmo tempo dentro do seu coração dizem: mas eu não quero largar tal coisa, mas eu não quero entregar meu coração nessa área. Espera aí, mas você diz que quer ser mestre da palavra de Deus, você diz que quer ensinar as pessoas no caminho do Senhor, mas você não quer trilhar o caminho do Senhor. É muito sério. Você não está pregando algo que vem de sua mente, você está falando da verdade do Evangelho. Quando você fala algo que é coerente, mas que vem de si mesmo, isso pouca influência tem em relação às outras pessoas. Você pode querer dizer para alguém: olha, é muito bom acordar cedo, é um hábito saudável, e aí talvez aquela pessoa que lhe ouve pode acreditar no que você diz, mas a influência que você vai ter sobre ela é pequena, talvez ela continue acordando tarde. Você pode até dizer para ela: olha, você não deve beber água gelada, talvez sua garganta não vai aguentar, vai ficar inflamada, você deve ter cuidados com a sua voz. E aí aquela pessoa ouve você, durante um certo tempo ela até segue sua orientação, mas depois ela vai esquecer, vai beber alguma coisa gelada, talvez não água, refrigerante, um suco, e vai ficar com a garganta inflamada e vai dizer: alguém já me disse que fazia mal, mas tem problema não, daqui a 2 dias eu fico bom. E ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas quando eu sou mensageiro de uma palavra que não é minha, mas é de Deus, o peso é outro.
Porque se a pessoa não segue minha orientação, ela não fica com a garganta inflamada, ela fica com a sua alma perdida. Quando uma pessoa não segue a minha orientação, talvez ela tenha noites ruins de sono, mas quando ela não segue a orientação da palavra de Deus, ela não terá sono pela eternidade. Ela não vai conseguir dormir, porque grande será o tormento. Eu estou pregando a Bíblia Sagrada, eu estou falando da verdade de Deus, eu estou mexendo com o destino eterno das pessoas. É por isso que a palavra diz, Tiago 3,1, aqueles que são mestres, nós sabemos, serão julgados com maior rigor, porque se eu prego aquilo que não faz parte da palavra, alguém pode se perder por conta disso. Se eu prego dizendo coisas que alegram o meu coração e não mexem com ninguém, que não desagradam a ninguém, eu posso ganhar a simpatia das pessoas, mas eu posso estar perdendo muitos dos servos de Deus, que poderiam vir a Ele através da pregação que eu faço, mas não vêm porque eu estou sendo negligente. Eu vou ser cobrado em dobro. Então aquele que hoje diz, eu quero ser missionário da palavra de Deus, eu quero levar essa mensagem a outros locais, eu quero ser um canal dessa mensagem, por onde Deus me levar, cuide para que a sua vida seja também uma mensagem deste mesmo Evangelho. A cobrança será com maior rigor. O julgamento de Deus não vai ser como se você tivesse passado todos os anos da sua vida sentado num banco. Vai ser como se você de fato tivesse passado todos os dias da sua vida pregando. Mas se você não pregou, Ele vai contar isso. Você quis ser enviado, mas se você está no banco, Ele vai cobrar justamente a posição que você hoje tem. Você será cobrado exatamente por quem você é diante de Deus, nem mais nem menos. A pregação do Evangelho é o meio comum que Deus usa para a salvação dos perdidos. Então se prego para que os perdidos sejam achados pelo Senhor através desse Evangelho. É o meio comum para a orientação dos que fazem parte da família de Deus. Quando nós chegamos à casa do Senhor, nós chegamos com a intenção de cultuá-lo, de adorá-lo, mas também de ouvir orientações para os nossos dias. Como eu vou me conduzir? Segundo a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Mas essa palavra tem que ser pregada. E essa palavra pregada que me faz entender qual a minha responsabilidade todos os dias da minha vida. Viver coerentemente com ela, pregá-la por onde eu for, anunciar também com minha vida. Essa palavra nos traz a verdadeira noção de que nós fomos chamados para viver santa e irrepreensivelmente na presença do Senhor. Por isso, se falamos errado, somos julgados com maior rigor, pois não podemos encaminhar as pessoas no erro. Antes, devemos apresentar a elas a verdade, e a verdade as libertará. Mas agora falando sobre a língua, não mais falando sobre aquele que prega a palavra, mas aquele que a usa de uma forma diferente. Nós temos pelo menos 3 poderes que essa língua tem, 3 características dessa língua, e nós vamos através desses 3 até o final do texto. Primeiro, o poder direcionador da língua. Ela direciona algumas coisas. Versículos 2 a 4. Todos nós tropeçamos de várias maneiras, e de várias maneiras mesmo. Se você tivesse, como eu, um tamanho de calçado maior do que o normal, você tropeçaria na maior parte das calçadas da cidade. Quem tem um pé 40 encaixa em quase todos os degraus, mas quem tem 45 não dá. A verdade é que nós tropeçamos
mas não por causa do nosso pé. Nós tropeçamos de várias e várias maneiras por causa da nossa língua. É isso que Tiago quer nos mostrar. Nós tropeçamos de várias maneiras. Eu uso primeiramente a questão de tropeçar em alguma pedra, tropeçar numa calçada, mas isso não tem a mínima importância quando eu percebo que eu continuo tropeçando em várias outras coisas, que eu continuo tropeçando pela minha língua e dizendo, não foi a minha intenção. Mas espera aí, não interessa se não foi a sua intenção, tropeça. Não interessa se eu não tenho a intenção de ferir alguém, eu tropeço e firo aquela pessoa. Por melhor que seja a intenção, algumas das nossas atitudes acabam por prejudicar a nós mesmos, primeiramente, às nossas famílias em segundo lugar e aos nossos irmãos em terceiro lugar. Veja, se eu digo alguma coisa inconveniente dentro da igreja, o primeiro atingido sou eu, porque tudo que é dito dentro de uma igreja, contrariamente à palavra de Deus, não é um pecado contra um irmão, é um pecado contra o Senhor primeiramente. Em segundo lugar, se eu digo alguma coisa inconveniente em relação a algum irmão, eu estou também prejudicando a mim e a minha família, porque se aquele que está na casa do Senhor é meu irmão, é minha família. E se eu digo algo contra ele, se eu sou inconveniente nas minhas palavras contra ele, eu também estou ferindo a minha família. Mas também eu posso ferir a minha família de sangue, quando muitas vezes eu não enxergo a necessidade que as pessoas têm de ouvir uma palavra de conforto, e eu só chego com palavras de desagrado. Quando eu não percebo que as pessoas estão precisando de palavras de orientação, e eu só chego com palavras grosseiras. A minha família precisa ouvir palavras, não de elogio, aquela coisa melosa, mas precisa ouvir palavras de elogio, de incentivo. Eu não preciso chegar na minha casa e dizer para os meus pais que eles são os melhores pais do mundo, simplesmente para que eles assim acreditem e me deem alguma coisa. Eu não preciso chegar na casa dos meus pais e dizer, vocês são os melhores pais do mundo, para que eles continuem a orar por mim. Não é uma troca. Eu preciso dizer, vocês são os melhores pais do mundo, porque foi vocês que Deus colocou na minha vida para serem meus pais. Eles têm defeitos, eles têm dificuldades, eles têm limitações, mas eles são aquilo que Deus me deu. Nossa família é o presente de Deus para nós, e as palavras que saem da nossa boca também têm que ser presentes de Deus para eles. Como é bom ouvir da boca de um filho, eu estava com saudade de você. Do mesmo jeito é bom ouvir da boca de um pai e de uma mãe, eu queria que você tivesse vindo hoje mesmo, que bom que você veio. A língua é, infelizmente, usada não só para isso, para elogiar, para incentivar, mas infelizmente é usada para prejudicar algumas pessoas. Mas aquele que segura a sua língua e não prejudica outros, consegue controlar todo o seu corpo. É isso que Tiago diz. Aquele que segura a sua língua e não tropeça no que fala, tem a capacidade de dominar o próprio corpo. Porque nós vamos ver daqui a pouco que essa língua é muito pequena, mas ela pode jogar todo o corpo no inferno. A língua para muitos é como um cavalo selvagem. Nós temos aqui a primeira das comparações que Tiago vai fazer, nesses versículos 3 e 4. A língua para muitos é como um cavalo selvagem, difícil de ser domado. Você pode botar o arreio que for, você pode selá-lo, colocar o freio que for, ele não consegue se controlar. E se você ao menos toca em seu lombo, ele começa a correr e não tem quem possa ficar na sua frente. Mas a língua também precisa de freios, assim como o cavalo. Então ele diz, nós precisamos colocar freios no cavalo para poder controlá-lo, para que ele nos obedeça e não cause destruição.
Da mesma forma, nós precisamos colocar um freio na nossa língua. Colocado o freio, se dominam os impulsos. Não tem umas vezes que a pessoa diz assim: eu falei por impulso. Coloca um freio na língua para não falar por impulso. Por quê? Porque você precisa canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso, inclusive naquilo que você diz. Imagina pessoas que olham para a gente e dizem: olha, eu queria muito receber dessa pessoa uma palavra boa, porque eu sei que ela é crente, mas eu nunca escutei ela falar uma coisa que se aproveitasse. Ela fala o dia inteiro, mas eu não consigo captar uma mensagem que me faça ter o coração acalmado. Eu não consigo escutar dela uma mensagem que me faça ter mais confiança nos meus dias, que me faça entender que existe um Deus nos céus que cuida de mim. Eu não consigo escutar dessa pessoa uma palavra que me dê tranquilidade. Eu gostaria muito de chegar perto dessa pessoa e sair outra pessoa, mas infelizmente as palavras que ela me diz são sempre as mesmas, sempre palavras desagradáveis. Nós precisamos canalizar toda a nossa vida para um fim proveitoso. A nossa vida precisa servir também para que outras pessoas possam acalmar seus passos. Quando eu digo a alguém: olha, você precisa de Deus, essa pequena frase, você precisa de Deus, é canalizar minha vida para um fim proveitoso, porque eu também preciso de Deus. E eu posso dizer para aquela pessoa que está perdida nos seus devaneios: olha, do mesmo jeito que você precisa de Deus, eu preciso. Só tem uma diferença: eu já fui alcançado pela graça, você ainda precisa ser alcançado pela graça, mas eu continuo precisando de Deus. Todos os dias eu preciso de Deus para me manter de pé. A língua precisa ser freada para que a gente não entristeça pessoas, para que a gente não fira pessoas e depois venha com a conversa: ah, eu falei no impulso. Não, freie antes do impulso, pense antes de falar, que a sua língua seja de fato para abençoar e não para destruir.